Bom dia, meus irmãos, queridos amigos do Café com Fé e Confissão. Olha aí como é que nós estamos aqui hoje, né? E tivemos um culto maravilhoso ontem com a ministra Dalva, ela é da Secretaria de Missões, é secretária da Secretaria de Missões. Que bênção, né? Que firmeza nas doutrinas de Cristo, né? Na palavra do Senhor. Que maravilha a gente ver uma pessoa sólida ministrando sobre a oração, tão convicta e tão apoiada pela palavra de Deus, não é verdade? Isso nos dá segurança e essa menina tem futuro, viu? Graças a Deus, gente boa chegando para ministrar, né? Sem vício, pessoas cheias da unção. Então hoje nós vamos falar a respeito da nossa confissão. A compreensão só pode se vir após a confissão. Andarmos na luz do nosso testemunho. A palavra de Deus se torna real à medida que confessamos a sua realidade. Satanás teme o nosso testemunho. Se você confessa alguma coisa com a boca, ele reage sobre o coração ou o espírito. Às vezes nós achamos que o nosso testemunho é aquilo que nós recebemos, uma cura, uma provisão financeira, uma libertação. Não. O testemunho que nós damos é através de confessar com a nossa boca a palavra de Deus. Esse é o testemunho do Filho de Deus que fala a palavra de Deus, fala aquilo que o Pai fala. Jesus disse: eu só faço o que eu vejo meu Pai fazer. E nós só falamos aquilo que o nosso Pai fala. E o diabo teme essa confissão, porque ele sabe que essa é a palavra viva que derrotou ele. Nós confessamos o que somos em Cristo. Depois agimos com base na nossa confissão. Se confessarmos medos, eles nos dominarão. Se confessarmos o domínio da doença, aleluia, ela garante seu senhorio sobre o nosso corpo de maneira completa. Se confessarmos liberdade, que o Filho nos fez livre, Deus torna-se a confissão uma realidade. E o diabo teme e treme. Aleluia. Quando entendemos que Jesus encontrou a derrota e a venceu, e ousamos fazer essa confissão, a derrota, o fracasso perdem o domínio sobre nós. O cristianismo é chamado de a grande confissão. Considerai atentamente o apóstolo, sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus, tendo, pois, Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou aos céus. Conservemos firme nossa confissão. Hebreus 3:1, 4:14. Qual é a confissão que devemos conservar firme? A de que nele temos uma perfeita redenção. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Colossenses capítulo 1, o verso 13 e 14. Essa redenção nunca se torna realidade até que a confessemos. Poucos parecem compreender esse fato. Diante da derrota aparente, confessamos a nossa redenção e a libertação, e elas se tornam realidade. Nós não pedimos redenção, e sim agradecemos a Ele por ela. Essa redenção foi forjada de acordo com 1 Pedro, capítulo 1, o verso 18 e 19. Lembrando de que você deve visitar o nosso canal no YouTube, se inscrever, pedir para os amigos se inscrever, repassar tanto o Café da Confissão, Café com Fé e Confissão, como também o nosso canal. Estamos lá, né, trabalhando duro para levar o Evangelho. Nos ajude nisso. Aleluia. Sabendo que não foi mediante as coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que foste resgatados de um vosso fútil procedimento, que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito, sem mácula, o sangue de Cristo. 1 Pedro, capítulo 1, o verso 18 e 19. Isto não é apenas uma promessa, mas é um fato. Fato é algo consumado. Fato é algo que já aconteceu. Pois somos feitura dele, criado em Cristo Jesus, para as boas obras, a quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Efésios capítulo 2, o verso 10. 2 Coríntios 5, 17 e 18. E assim, se alguém está em Cristo, tem alguém em Cristo aí? É uma nova criatura. As coisas antigas já passaram e eis que se fizeram novas. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo por meio de Cristo Jesus. Sabemos que não apenas fomos redimidos e feitos novas criaturas, como também fomos reconciliados. Ousamos confessar isso diante do mundo,
confessamos nossa redenção, aleluia, da mão de Satanás, que ele é incapaz de colocar doença sobre nós. Nós o mantemos cativo. Quando eu confesso a redenção na presença de Satanás, ele fica paralisado, incapacitado de colocar doença em nós. Ele fica cativo. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho. Apocalipse 12, 11. A palavra aqui é Logos. Eles venceram o inimigo por causa do sangue do Cordeiro e do Logos, palavra que estava no testemunho deles. Eles descansaram na integridade da palavra, eles ousaram confessar que Deus disse era verdade. Romanos capítulo 4, o verso 25, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Romanos capítulo 5, verso 1, justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Então ouse, meu irmão, minha irmã, confessar que isto é verdade agora. Confesse a sua justificação em Cristo. Agora somos a justiça de Deus em Cristo Jesus. Ousemos declarar isso diante do mundo. Ousemos confessar que o próprio Deus se tornou a nossa justiça, conforme Romanos 3, 26. Pelo novo nascimento e pelo Espírito Santo, fomos feitos a própria justiça de Deus nele. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. 2 Coríntios 5, 21. Essa é a declaração do próprio Deus de que somos agora. Não do que queremos ser, mas do que Deus fez que nós fôssemos hoje, agora. Aleluia! Sabe, queridos, nós devemos ousar fazer confissões poderosas da palavra, não é verdade? Falar coisas poderosas. Por exemplo, eu confessar, ele é o meu bom pastor dá a vida por mim. Aleluia! Ei, aleluia! Ele é a luz do mundo, ele é a minha luz. Confesse coisas poderosas, confissões tremendas. Por exemplo, eu vim em nome do meu Pai. Diga, eu ando em nome de Jesus, né? Aleluia! Sabe, queridos, são confissões poderosas que nós devemos fazer. Nós não devemos vacilar, não. Nós devemos ser aquelas pessoas ousadas, testemunhar da palavra. 1 Pedro 2,24 declara que nós somos curados, carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro e nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fosse sarado. A obra está feita. Não se trata de recebermos a cura, nem é questão de fé. Trata-se de integridade da palavra. Podemos depender desta palavra. Eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Jeremias capítulo 1, 12. A nossa confissão precisa ser uma confissão de fidelidade absoluta da palavra, da sua obra consumada e da realidade do nosso relacionamento como filhos e filhas. Nossas palavras determinam a nossa fé e são a nossa confissão que determinam o que nós cremos. Então, o que nós falamos determina a fé e a nossa confissão determina naquilo que estamos crendo. Meu irmão, minha irmã, ouse ser ousado. Você é redimido. Confesse que você é a justiça de Deus. Confesse que você foi redimido, que você é salvo, que você é curado, que você é sarado, que você é próspero, que você é abençoado. Confessa. O diabo treme e teme. Ele não suporta um crente confessando a palavra. A boca do crente confessando a palavra é um maçarico no traseiro do diabo. Sabe, querido? Acenda esse fogo, queima esse cão nojento, vai para cima dele com a palavra, espeta ele, queima ele, pisa nele, sapateia nele. A palavra nos deixa carregado de poder. A palavra nos deixa carregado de poder e ninguém pode conosco. Acende o maçarico, queima o traseiro do diabo, pisa no diabo, chuta o diabo, esperneia em cima do diabo com a palavra, porque você é mais que vencedor. Aleluia! Bom dia, Pastor Beto Fernandes que te ama, em nome de Jesus, amém.